Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com um novo olhar aos desafios da melhoria da qualidade do ensino no país. Que luta para se enquadrar entre os melhores a nível de continente. O Ministério da Educação está empenhado na troca de experiências e busca modelos bem-sucedidos a nível da CPLP. A busca por um ensino de qualidade tem sido uma das apostas do governo de todos os anos, apesar das deficiências que o sistema educacional ainda apresenta. Na procura de soluções a estes problemas que afetam Angola e não só, os Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa estiveram reunidos em Luanda para a segunda Conferência Internacional sobre Oficinas de Estatística da Educação na CPLP. Angola tem estado a dar passos significativos, sobretudo porque estamos a alinhar as nossas práticas nacionais, as práticas internacionais, olhando para os objetivos do desenvolvimento sustentável e tudo isso também fruto dessa interação com outros países, principalmente a questão de promover, digamos, ações de cooperação entre estes países dos Estados-membros para fortalecimento do nosso sistema estatístico nacional. Apesar de estar com bons indicadores a nível da comunidade, várias são as preocupações que constantemente fazem frente à educação no país, como é, por exemplo, o número gritante de crianças que ainda se encontram fora do sistema de ensino. Temos também programas como, por exemplo, a atribuição de bolsas de estudos para os alunos do primeiro ciclo. Isto permite grandemente evitar a questão de abandono escolar, é um mecanismo de resposta ao número gritante que temos de crianças fora do sistema de ensino, mas muitas vezes nós quantificamos com uma qualidade que precisa ser melhorada. Com debilidades que passam por ângulos que vão desde o acesso à precariedade nas escolas e a formação de quadros, está também em causa a questão orçamental, que no caso de Angola é considerado pelos educadores como um valor ínfimo para o ensino primário. Para o caso de Cabo Verde, que partilhou no segundo dia de conferência as suas experiências, o SIG é para o país vizinho uma referência. Cabo Verde, eu acho que pode apoiar muito não só Angola como alguns países da CPLP na implementação do SIG. O nosso caso de sucesso permitiu reduzir muito o tempo de análise e verificação dos dados, que é um ganho essencial. Conseguimos também agora fazer com que as delegações que fazem parte do Ministério da Educação, as 22 delegações do país, fizessem um tratamento mais rápido dos dados e termos dados de melhores qualidades a nível do nosso Ministério da Educação de Cabo Verde. Já o Brasil apresentou as estratégias de cooperação com as unidades subnacionais para o controlo de qualidade do censo escolar. Pensamos em ajudar Angola e todos os outros países da CPLP a aprimorar o seu sistema estatístico, a conhecer melhor a realidade nacional e, a partir dos números das estatísticas, prover políticas públicas mais efetivas. A segunda conferência, que decorre até esta sexta-feira, conta com a participação de 8 países da CPLP e tem como principais objetivos a produção de estatística da educação na comunidade para monitorar o estado da arte e os desafios existentes nos Estados-membros da CPLP, analisar as especificidades dos dados de informações do paradigma de inclusão escolar para harmonizar os procedimentos de recolha e sistematização dos dados e informações no ensino regular e de adultos. Outros assuntos em destaque nesta edição: criminalidade e falta de serviços sociais básicos no Panguila. A população pede mais atenção das autoridades. Outros assuntos também passam pela inclusão da pessoa com deficiência, o essencial sobre a consulta pública para a melhoria do plano 2023-2027. Petróleo, novas perspectivas de mercado com a queda de reservas nos Estados Unidos da América. Potencialidades na feira agropecuária da Huila, riqueza dos municípios e principais atrações. SADC, Angola assume presidência rotativa com foco na garantia da paz e desenvolvimento sustentável na região. Quinta-feira, fria, com sinais de chuva miúda em Luanda. Temos os olhos sobre as novas previsões do INAMET.
Outra vez, boa noite. No campo da solidariedade, o jornal olha hoje para o caso do Centro de Caridade Santa Rita de Cássia, na zona da Vila Flor. É uma instituição que se dedica ao apoio a crianças carentes no domínio do ensino e também à assistência médica e que carece de ajuda para manter a sua atividade. O Centro de Caridade Santa Rita de Cássia de Angola, no bairro Vila Flor, no município de Belas, que tem cerca de 48 crianças carenciadas, conta com um centro médico de caridade e uma escola comunitária para dar resposta à demanda na comunidade em relação à saúde e à educação. Esse centro surgiu desde 2012. Então, com vista à satisfação das necessidades básicas, tais como alimentação, saúde, vestuário, educação, que nós temos estado aqui atender as nossas crianças desfavorecidas. Criamos esse edifício aqui, essa escola do ensino primário e secundário. O centro de saúde também foi criado aqui há 3 meses e estamos aqui a atender a demanda dos filhos que estão aqui, internos, é lá onde são recebidos e oferecer o tratamento devido. O vice-presidente da Associação Santa Rita de Cássia fala das dificuldades que enfrentam. As principais dificuldades que nós estamos aqui a ter é questões de carteira. Temos aqui 9 salas e só 5 em funcionamento, as 4 salas não funcionam por questões da falta das carteiras. E no centro também temos dificuldades imensas em termos de medicamento. Para quem vive no centro, criado há 11 anos, a esperança de uma vida melhor renasceu. Eu já estou aqui há 9 anos. Eu estou bem, eu vivo bem, porque eles nos apoiam em tudo. Eu pretendo ser uma boa pessoa no futuro. Por isso estamos a precisar da vossa ajuda. Cheguei aqui em 2009, sim, já estou aqui há um bom tempo e é um privilégio estar aqui. Eu quero ser engenheiro de construção civil, quero construir lindas casas e ajudar a construir Angola. Além de atender os moradores daqui do bairro Vila Flor, este centro médico de caridade que pertence à Associação Santa Rita de Cássia, que atende diariamente mais de 20 pacientes e que funciona 24/24 horas, acolhe também moradores provenientes dos demais bairros da província de Luanda. Praticamente nosso centro é o centro que veio agora, tem ajudado muita gente que consegue na medicação. Por exemplo, que a nossa farmácia aqui, a farmácia aqui do centro, tem pouco medicamento, nós necessitamos de medicamentos para apoiar a população. Tem ajudado muito a comunidade e a pessoa que pensou, que teve a iniciativa, depois esse centro aqui de caridade, fez mesmo uma boa coisa. Doença mais frequente aqui, paludismo, febre tifoide, a tensão alta, o tempo chuvoso, vamos precisar mais, mas nós não temos capacidade financeira de pagar os enfermeiros. No momento estamos fazendo a grátis, tá vendo? Os enfermeiros também estão a trabalhar só assim. Temos só aqueles 500 kwanza que nós pedimos para ajudar na alimentação, para ajudar também no transporte dos enfermeiros. A organização espera que haja mais apoios por parte de outras organizações, empresários e as administrações locais. É um ato que lesa todos nós ver as crianças nessas condições não adequadas, que perderam a oportunidade educativa, que não têm saúde adequada e precisamos que os nossos empresários possam nos apoiar em termos de medicamento, em termos financeiros, as organizações também, outros parceiros, as igrejas, as administrações também locais, a necessidade é essa que nós estamos a apresentar aqui. A Associação Santa Rita de Cássia de Angola, localizada no distrito urbano do Quilamba, tem mais um centro de caridade no município do Kazenga e está a construir um novo no Ramiros. Foi hoje lançada aqui em Luanda a consulta pública para a melhoria do plano de inclusão à pessoa com deficiência. Que o Executivo pretende implementar já no intervalo entre 2023 e 2027. O que pretende é elevar os níveis de inclusão no meio social. Os decretos presidenciais número 237/11 de 30 de agosto sobre política para a pessoa com deficiência e o número 238/11 de 30 de agosto sobre estratégia de proteção à pessoa com deficiência e outros diplomas legais estabelecem o acesso da pessoa com deficiência ao ensino primário, médio e superior, ao emprego, a isenção do pagamento do imposto sobre os veículos motorizados, a habitação, a bolsa de estudo, entre outros. Entretanto, nesta quinta-feira, várias propostas foram apresentadas na sessão de consulta pública.
política do Plano de Inclusão à Pessoa com Deficiência. Fala-se aqui, por exemplo, da acessibilidade ao nível das escolas e olha-se muito na questão da acessibilidade interna, olhando só para o Ministério da Educação, que é responsável pelas escolas. E vamos deixar de parte aqui a questão da acessibilidade externa, que tem a ver com o acesso às escolas, ou às ruas que dão para as escolas. E aqui chamamos um outro ministério que já não da educação, o Ministério do Urbanismo, né, e Construção. Hoje nós temos um problema com os nossos associados que são surdos, né, que estão inscritos na universidade. Têm dificuldade de ter acesso à explicação dos professores por falta de intérprete de língua gestual ao nível das escolas, para não falar dos cegos que não têm material de apoio em braille. O Plano de Inclusão à Pessoa com Deficiência 2023-2024 é de médio prazo e integra os objetivos, programas e as ações do Executivo angolano para a inclusão, proteção e apoio. Queremos identificar no âmbito do nosso sistema, detectar de forma precoce as deficiências por meio de atenção qualificada do pré-natal e do serviço integral do recém-nascido e logo a criança. Temos que qualificar na triagem neonatal, implementando os cuidados de saúde com foco na prevenção dos acidentes, quedas e violências, que também, como todos estamos aqui recordados, tem sido uma das causas principais das deficiências. 1.644 escolas inclusivas estão distribuídas em 16 províncias do país e este número é considerado reduzido, atendendo à adesão de alunos com deficiências que acorrem a estas instituições. 22 escolas especiais que nós temos estão em 16 províncias. As únicas províncias que não têm escolas especiais são a província de Cabinda e a província de Malanje. Porém, elas têm escolas inclusivas, que são 1.644 escolas em todo o território nacional. Mas isso ainda é muito pouco para efetivamente poder dar acesso a essas crianças com deficiência. O foco fundamental é a aposta nos profissionais. Nós temos que ter professores formados para efetivamente possam responder a estes desafios da inclusão escolar. Quanto à Bolsa de Estudo Interna para o ano académico 2023-2024, estão garantidas 10.000 bolsas e as candidaturas terão início em novembro. Na verdade, do ano passado nós até fomos acima desta meta de 10.000. Nós demos 11.500, das quais 1.500 era a nível de pós-graduação. Então, provavelmente, o que vai se concretizar é mantermos ou aumentar este número que foi disponibilizado. O portal é inagbe.gov.ao. Segundo o Censo Geral realizado em 2014, 656.258 pessoas com deficiência residiam em Angola. E seguimos para o Panguila, na fronteira entre Luanda e Bengo, de onde chegam novos relatos de criminalidade intensa e também de falta de alguns serviços sociais básicos, como escolas e centros de saúde. A população pede às autoridades mais atenção. Um ponto mais crítico mesmo que eu posso dizer, se perguntar a aquela menina que está aqui, não estuda. Todos que estão aqui não estudam. Aqui não tem escola. Você pode começar daqui até lá. Não tem escola primária, primeiro primário. Desalojados da antiga favela, no bairro Kinanga, no distrito urbano da Ingombota, e realojados na província do Bengo, no setor 11 do Panguila, os moradores dizem que a falta de serviços sociais no bairro está a atrasar o desenvolvimento da zona. Para ter acesso aos cuidados de saúde, por exemplo, os mais de 3.000 habitantes têm de percorrer mais de 12 quilômetros. Não temos transporte, não tem hospital praticamente. Se damos uma crise a uma bebê, tivermos uma febre, temos que ir em Cachito. Temos que ir em Cachito, se não em Cachito, na Barra. A via não facilita, é tudo, por exemplo, se vês esse outro que está aqui, também é lama. Se tivéssemos uma via asfaltada, ajudava-nos. Muitos saltos que danificam a moto. Ou, às vezes muitas quedas. Nem condutores públicos também se tem, um lugar adequado para pôr o lixo também não temos. Mas o que está nos mantém é a iluminação pública que não tem. A água corre 5 minutos e vai embora.
A população está mais sem água do que com água. Mas o fontenário é aqui por perto. Eles atendem mais os caminhões e as cupapatas que é para venderem. A delinquência, sobretudo as lutas de gangues, é outro problema que tem tirado o sono aos moradores do setor 11. Nem mesmo as crianças são poupadas pelos grupos. Me deu uma carque e eu caí. Se bati a cabeça no chão. A pessoa não pode andar daqui para aí. Já houve ataque. Vai conversar com os meninos. Cada filho tem pai dele, tem mãe dele. Você vai ter coragem de chamar o menino de cada um. Cada filho, cada mãe e o pai educa o filho dele. A delinquência então aqui é o pão de cada dia, minha filha. Esses dias estou a dormir com as galinhas dentro da sala, porque vieram mesmo, levantam a chapa para roubar as galinhas todas. A direção da Delegação do Ministério do Interior, a nível da nossa província, está a trabalhar com os órgãos afins para que o mais rápido possível se coloquem uma esquadra móvel naquela zona e também em outras zonas onde não existe. Hoje mesmo realizou-se uma micro-operação naquela zona que culminou com a detenção de 16 cidadãos acusados na prática de rixas, ou seja, luta entre gangues, não é? Bem como vandalização dos bens públicos. Neste preciso momento, estes cidadãos foram presentes ao Ministério Público para os procedimentos legais. Minha mãe foi morta. Ninguém entende o motivo e a causa que lhe matou também. A Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal tomaram conhecimento desta situação aqui na região do Panguila. Desencadeou-se um trabalho investigativo que culminou com a detenção de um cidadão nacional, por sinal esposo da vítima, acusado na prática do crime de homicídio voluntário em razão dos motivos. Isto porque presume-se que razões passionais estiveram na base desta situação. Dirigimos-nos à representação da administração do município do Dande, que responde pela região do Panguila. No local, portas trancadas. Segundo informações, a instituição está fechada há aproximadamente 2 semanas. Angola na presidência da SADC. Desafios e reações. Em destaque. É daqui a pouco no jornal. Agora, a Polícia Nacional apresentou hoje os resultados da Operação Cacimbo, uma jornada que estava focada no combate dos crimes violentos. 277 cidadãos foram detidos. O plano estratégico, denominado Operação Cacimbo, teve a duração de 1 mês e visou combater os crimes violentos a nível da cidade de Luanda e, com isso, garantir a paz e tranquilidade aos cidadãos. Uma estratégia que, para o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, elevou os objetivos. Um balanço que foi positivo, em função daquilo que foi a projeção planificada. A Operação Cacimbo foi precisamente projetada para ir em busca destes resultados e devolver o sentimento de segurança das populações. E quando assim acontece, mesmo do ponto de vista do estado de opinião e comentário dos cidadãos, nos bairros ali onde nós realizamos as ações, é satisfatório ouvir que, de alguma forma, houve uma redução dos crimes ao nível de toda a extensão de Luanda. Com a Operação Cacimbo, a Polícia Nacional deteve em Luanda 277 cidadãos que faziam parte de gangues de rixas. 1.747 cidadãos, com idades compreendidas entre os 16 e 56 anos de idade, supostamente envolvidos em práticas de crimes diversos, tendo sido desmantelado 105 grupos de rixas, não é? Constituído por 277 cidadãos que praticavam crimes com recurso à arma de fogo de diferentes tipos e calibres com armas brancas. As respostas às ocorrências foram recolhidas preventivamente e conduzidas à esquadra policial. Um total de 4.371 cidadãos identificados e catalogados. Destes foram detidos 319 indivíduos suspeitos indicados nos crimes de homicídio qualificados, 10 por ofensas à integridade física, 96 por ameaça de morte, 11 por agressões sexuais, 15 por abuso sexual. Em relação ao crescimento do fenômeno grupos de rixas, são apontados os bairros Malueca, Pescadores, Bacongos, Paraíso, 5 Fios
e parapeito. A capital Luanda registrou hoje um dia frio, apesar de já ter terminado o cacimbo. Em algumas zonas houve sinais de chuva miúda, o que comprova as previsões lançadas pelo INAMET, que além de prever chuva acima do normal, calcula também o início antes do tempo. Estamos oficialmente dispensados dos agasalhos com o término da época de cacimbo, a 15 de agosto. Mas os especialistas dizem que a mudança de temperatura entre a época seca e a chuvosa vai acontecer gradualmente. Todo o mês de agosto ainda podemos sentir em alguns pontos da cidade o frio, porque essa mudança é gradual. Porque não acontece de um momento espontâneo em que corta e termina a época de frio e começa a época de calor. Para o presente trimestre, o INAMET previu a ocorrência de chuvas acima do normal. Mas, apesar disso, tranquilizou as pessoas. Tudo porque este facto se deve ao aquecimento anómalo das águas do Oceano Pacífico Central como fator climático de impacto global. Portanto, sem desastres. Normalmente, o que se observa é chuvas de 100 milímetros e este semestre, este trimestre, prevê-se chuvas de 125 milímetros. Então, este acréscimo de 25 milímetros é onde é caracterizado chuvas acima da normal, porque o normal, por exemplo, é 100 milímetros. Portanto, é só para explicar para a população, porque quando houve a questão de chuvas acima da normal, ficam preocupados pensando que no próximo trimestre, que é setembro, outubro, novembro, haverá dilúvio. Destacando a parte noroeste do país, nas províncias Cabinda, Zaire, Bengo, Kwanza Norte, Luanda, noroeste da Luanda Norte e noroeste do Kwanza Sul. Estas províncias, a probabilidade prevista para esses 3 meses é de chuvas acima da normal. Apesar de estarmos oficialmente na época balnear, a temperatura ainda é fria e o céu aparece parcialmente nublado. Aqui, na ilha de Luanda, local de concentração de muitos banhistas, o cenário é este. Vendo aqui há mais de 30 anos, estamos aqui nesse mercado, tempo de frio, temos uma perca de cliente por causa do frio. Agora que estamos a entrar o calor, vamos já ver como é que vamos ficar com o nosso mercado. Domingo já fez sentir um bocadinho o calor, já agradecemos a Deus, porque os banhos já estão a aparecer. Mas todo esse cacimbo estava mesmo a sofrer. Eu giro nas praias, estou aqui no ponto final, vou para Samba, vou para o Mossul, vou na Praia Amélia. Está péssima, está baixa a venda. As calemas são dos fenómenos que não só preocupam os navegadores, como também as vendedeiras que ficam impedidas de trabalhar. As calemas chegam até na estrada, foi-se de quarta-feira até a segunda-feira. Graças a Deus, desde domingo, as calemas foi-se mais baixas. Na previsão marítima dos próximos dias, o INAMET apontou a região sul como a mais crítica do país. Nós estamos a prever até ao dia 23 deste mês de agosto, ainda há probabilidade de ocorrência de ondas altas na costa angolana, principalmente na parte sul da Angola. Para essa região, o INAMET emitiu um aviso no seu boletim sobre essas ondas altas na região de Namibe, portanto, nas próximas 24 horas. Angola assumiu hoje a presidência rotativa da SADC para um período de 1 ano, desafio que acontece pela 3ª vez na história do país, que se compromete a cumprir rigorosamente os planos traçados. E na visão do presidente João Lourenço, o mandato representa um passo importante para Angola, já que as bases traçadas na esfera do desenvolvimento sustentável. O presidente da República recebeu o testemunho do chefe de Estado da República Democrática do Congo, presidente cessante da SADC, um momento marcado também pela troca de crachás entre as duas entidades. Félix Tshisekedi fez um balanço positivo do seu mandato na organização. Além da imensidade da tarefa que me incumbe, também beneficiei do apoio incondicional de cada um de vós. Este apoio foi um ativo na realização da tarefa que me foi confiada, que consistiu em levar a cabo o nosso programa para materializar a visão dos nossos pais fundadores, que é a construção de uma comunidade unida, próspera e integrada.
Após assumir a presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, João Lourenço disse que Angola fará uma forte aposta no capital humano como um dos principais pilares do desenvolvimento econômico e social da SADC. Para além da aposta no capital humano, para haver industrialização dos nossos países e, consequentemente, da nossa região da África Austral, precisamos de apostar seriamente na eletrificação, no aumento considerável da produção de energia e partilha através da interligação dos nossos sistemas de redes de transmissão. Mas precisamos também de ampliar e interligar as nossas redes de vias rodoviárias e ferroviárias, de garantir maior ligação marítima e aérea entre nossos países, para haver um maior fluxo de trocas comerciais e circulação de pessoas e bens, para haver uma real integração regional. De acordo com o chefe de Estado, o país terá como maior desafio a capacitação técnico-profissional da juventude para alcançar competências que facilitem o acesso ao emprego e garantir a preparação dos desafios da quarta revolução industrial da digitalização das nossas economias. Neste âmbito, o nosso principal desafio estará centrado na formação e capacitação técnico-profissional da nossa juventude, com vista à obtenção de competências que facilitem o acesso ao emprego e garantir estarmos preparados a enfrentar os desafios da quarta revolução industrial e da digitalização das nossas economias. Iremos trabalhar na necessidade da diversificação das fontes de financiamento para a realização de projetos e programas a nível dos Estados-membros e no âmbito regional, com vista a reduzirmos o nível de dependência da sempre prestável e assinalável solidariedade dos nossos parceiros de cooperação internacional. João Lourenço discursava à margem da 43ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que decorreu em Luanda de 7 a 17 de agosto. E sobre o assunto temos reações que chegam da província da Huila e que estão alinhadas na mesma perspectiva. Espera-se que Angola faça tudo para projetar as suas potencialidades e, com isso, acelerar os planos de desenvolvimento, sobretudo na esfera sustentável. Os académicos da província da Huila acreditam que Angola vai ter sucesso na presidência da SADC. As apostas devem passar pela formação, pacificação e diplomacia económica. Do ponto de vista da integração regional, queremos crer que Angola vai apostar mais naquilo que é a coesão entre os Estados que fazem parte da SADC, não é? De modo a que os Estados possam estar mais sincronizados, não é? E na vertente da pacificação da região, Angola poderá estar focada naquilo que é essencial para evitar que hajam cada vez mais conflitos entre os povos africanos e sobretudo na SADC. Poderá também Angola, do ponto de vista da diplomacia econômica, firmar parceria com as grandes economias da Europa e da Ásia, de modo a que possamos fortalecer cada vez mais a economia da região. Estar, em primeiro lugar, na resolução da situação da coesão, não é verdade? Porque, infelizmente, ainda não existe coesão política a nível da região, principalmente na República Democrática do Congo, onde sabemos que existe um conflito que de tempos em tempos acaba por eclodir, e também a situação de Moçambique, porque se não se resolverem estas situações, a questão da própria integração em si não há de ganhar pernas para andar. Eu penso que a industrialização ela é importante e Angola tem estado a trabalhar internamente no sentido de ter um modelo industrial que seja suficientemente consistente a nível interno, mas na minha opinião Angola deverá fazer isso conciliando com aspectos relacionados à agricultura, porque a industrialização ela só será um facto tendo homens suficientemente competentes, principalmente em duas áreas que eu considero muito importante, que é a questão da área científica, assim como a área tecnológica. E a terceira vez que Angola está a presidir a SADC.
E da Expo Huila, o dia hoje foi dedicado aos municípios que continuam a ser as principais atrações do evento. A riqueza agropecuária está em destaque. Ampata e Quilengues, dois dos municípios da província da Huila que participam da Expo Huila, pretendem atrair investimentos para alavancar a economia local. Os setores prioritários são os da agricultura, indústria alimentar e exploração de minerais. Trouxemos vários produtos de produção local, com ressaltar também a exploração do basalto, que a nível da província apenas a Ampata tem e está sendo transformado no município de Ampata. E esperamos investidores para o município, esse é o grande objetivo. Trouxemos aqui também o nosso turismo, alguns pontos turísticos, para além da agricultura, e esperamos também que recebemos mais investidores no município de Ampata. Esse é o grande objetivo. O que nós queremos, na verdade, é atrair mais investimento para o nosso município. Nós temos um município com um potencial mineiro forte, existem alguns setores que precisam ser explorados no nosso município, que é o setor da hotelaria e turismo, setor mineiro, como já que referi, e que nós queremos por parte dos empresários investir nesta área no nosso município. E os visitantes que já passaram pelos 270 expositores da Expo Huila 2023 dizem que gostaram do que viram. Estou a agradar da maneira como está a decorrer esta feira. Muita coisa bonita está acontecendo aqui na feira e desta feita somos obrigados como cidadãos a podermos visitar esta feira. De facto está a ser mais valia para a questão do setor empresarial aqui a nível local e não só. Temos também alguns participantes que estão vindo de fora e está a ser de facto mais valia. Produtos de facto têm qualidade, estamos aqui também a ver a exposição dos nossos municípios a nível da Huila, conhecermos os produtos, que é aquilo que é a produção nacional e local. E a seguir falamos de petróleo, com novas perspectivas que o mercado que se abrem agora com a queda das reservas nos Estados Unidos, que caíram em 5,96 milhões de barris na semana passada, segundo o Departamento de Energia americano. A queda das reservas petrolíferas dos Estados Unidos da América foi de 5,96 milhões de barris na semana passada, cifrando-se em 439,662 milhões de barris. Entretanto, este valor está muito acima da queda de 1,7 milhão de barris prevista pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A queda é uma boa notícia para a economia angolana, uma vez que o país tem como principal moeda de troca o petróleo. É preciso distinguirmos dois elementos fundamentais. Na minha avaliação, esse aumento que se espera com este advento, ou seja, com este evento, não se poderá sustentar por muito tempo, tendo em conta que se trata de um aumento da demanda global pela energia que decorre do aumento da demanda de um único país, ainda que seja um país fortemente posicionado no cenário econômico global. As reservas da gasolina norte-americana caíram 262 mil barris a 216,158 milhões de barris, ante expectativa de baixa de 1,2 milhão de barris, enquanto a reserva de destilados subiu 296 mil barris a 115,743 milhões de barris, quando se esperava uma queda de 100 mil barris. Para o professor de Economia, Pedro Coassa, Angola deve aproveitar o momento para reforçar a sua capacidade produtiva. Por outro lado, o especialista acrescenta que, se as coisas continuarem assim, o preço do petróleo angolano poderá continuar a registrar números positivos no mercado internacional. No caso particular de Angola, assim como no caso dos demais países que exportam petróleo, devem se beneficiar tendo em conta que um aumento do preço do petróleo reflete-se também no aumento da arrecadação. Falando de Angola especificamente, este aumento acaba por ter um efeito mais significativo na medida em que a política fiscal do país tem como âncora o preço internacional do petróleo. A taxa de utilização das refinarias nos Estados Unidos da América subiu de 93,8% na semana antepassada e a 94,7% na passada, segundo o DIO.
quando a previsão era de 94,1%. Já as reservas de petróleo no centro de distribuição de Kuching caíram 837 mil a 33,802 milhões de barris. A produção média diária de petróleo no país subiu de 12,6 milhões para 12,7 milhões de barris nesta semana. Queda de aeronave na Malásia. Atualizações em destaque. O principal líder da oposição no Senegal dá entrada na unidade de cuidados intensivos. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional. O desenvolvimento é da Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão Mundula. Olá, Janete. Assim que nos acompanha, boa noite. O principal líder da oposição no Senegal, Ousmane Sonko, deu entrada numa unidade de cuidados intensivos depois de 19 dias em greve de fome, como forma de protesto pela sua prisão a 31 de julho. A informação foi avançada pelo partido de Sonko, no caso o Partido do Senegal pelo Trabalho e Ética e Fraternidade, através de um comunicado. A organização política acusa o presidente do Senegal, Macky Sall, e os membros do executivo de perseguição. No comunicado, o partido de Sonko apela aos militantes, simpatizantes e a todo o povo senegalês a se levantar para exigir a libertação imediata de Ousmane Sonko. Confira a seguir outras notas internacionais. Em Cabo Verde, mais de 60 pessoas morreram depois de um barco que transportava maioritariamente migrantes senegaleses ter naufragado ao largo da costa de Cabo Verde, segundo a Reuters. O barco havia deixado o Senegal a 10 de julho, com 101 passageiros a bordo, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Senegal. Até o momento, 38 pessoas foram resgatadas na terça-feira. Os sobreviventes foram levados para a Ilha do Sal. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, garantiu hoje que está pronta para uma possível intervenção militar no Níger, caso não se consiga, por via diplomática, reverter o golpe de Estado no país. O comissário da CEDEAO para os assuntos políticos, paz e segurança acusou a junta que governa o Níger de brincar de gato e rato com o bloco regional ao se recusar a reunir com os enviados e buscar justificativas para a tomada de poder. Os oficiais militares do Níger depuseram o presidente Mohamed Bazoum e desafiaram os apelos das Nações Unidas, da CEDEAO e das potências ocidentais para reintegrá-lo, levando os chefes de Estado da África Ocidental a ordenar a montagem da Força de Prontidão. A ameaça de força militar para acabar com o golpe no país levou ao aumento das tensões no Níger e divisões na região. Na capital nigerina, multidões participaram em protestos contra a CEDEAO e a favor do governo liderado pela junta, bem como para mostrar que não concordam com a intenção de intervenção militar da CEDEAO no país. O promotor distrital que processa o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por acusações de interferência eleitoral na Geórgia, propôs que o julgamento do político comece em março do próximo ano. O período aponta para um dia antes da superterça, quando os eleitores em mais de uma dúzia de estados votam na indicação presidencial republicana. O agendamento pode fazer com que o ex-presidente apareça no tribunal a meio da campanha. A defesa de Trump adiantou anteriormente que qualquer julgamento deveria ser agendado após a corrida presidencial de 2024. Está contada a atualidade internacional. Boa noite aos dois, boa continuação. Obrigada, Janete. Boa noite e até amanhã. Bom descanso, Janete. Obrigada. Pois, ainda fora de portas, olhamos agora para o assunto que mexe com a Malásia hoje. A queda de uma aeronave de pequeno porte que resultou na morte de 10 pessoas. 10 pessoas morreram depois que uma aeronave de pequeno porte caiu sobre um carro e uma motorizada nos arredores de Kuala Lumpur, capital da Malásia. O primeiro contacto feito pela aeronave com a torre de controlo do tráfego aéreo de Subang foi às 14h47, hora local, e a autorização de pouso foi dada 1 minuto depois. Já às 14h51, a torre de controlo observou fumaça proveniente do local do acidente, mas nenhum pedido de socorro foi feito. A aeronave transportava 6 passageiros e 2 tripulantes. A Autoridade de Aviação Civil do país disse que o voo partiu da ilha turística de Langkawi e estava a caminho do aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah, em Selangor, perto da capital Kuala Lumpur. O
Uma missão de busca e salvamento está em andamento no local e o Ministério dos Transportes da Malásia vai conduzir uma investigação. Pois, e amanhã tem reportagem da semana aqui no Girassol Jornada. Acompanhe o que vem aí. Tenho 4 filhos, ele não dá sustento das minhas crianças. Eu não posso deixar meus filhos morrer de fome. Posso sustentar a minha vida e a minha mãe. Exploração sexual de menores. Caminhos alarmantes de um fenómeno que cresce todos os dias. Fizemos as coisas porque nós queremos estar bem. Temos segurança, pagamos ou pensão. São meninas ainda que têm sonhos até e que acabam de ser retirados os sonhos quando os adultos levam-nas a cometer este erro em troca de qualquer presente. A igreja veja isso como uma ação negativa. Sexta-feira, na reportagem da semana. Já amanhã. O Fundo de Apoio Social em Luanda recebeu uma delegação parlamentar da Assembleia Nacional. O grupo de deputados deslocou-se em busca de mais informações sobre o Cuenda, o programa que atende as populações mais carenciadas. As famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade beneficiam de 11 mil kwanzas mensal. Nesta altura, recebem 65 mil kwanzas correspondente a 6 meses. Os deputados da 4ª Comissão da Administração do Estado e Poder Local da Assembleia Nacional mostraram-se preocupados com a falta de acompanhamento em relação ao dinheiro dado a estas famílias. Para o deputado Paulo de Carvalho, é fundamental que o FAS, Instituto de Desenvolvimento Social, faça o acompanhamento em relação ao destino que as famílias dão ao dinheiro recebido no âmbito do Cuenda. É fundamental para nós percebermos até que ponto estes recursos são investidos na produção, até que ponto estes recursos são investidos de alguma forma, de modo que a partir deles as famílias possam dispor de novos e maiores rendimentos. Portanto, a questão do emprego associada ao projeto Cuenda é uma questão fundamental. Os deputados da Assembleia Nacional visitaram nesta quarta-feira as instalações do FAS para se inteirar do seu funcionamento e do andamento dos projetos como o Cuenda e outros de âmbito social. O diretor-geral do FAS explicou que é um acompanhamento feito através das instituições como a IGAI e o Banco Mundial, que acompanham o processo de transferências monetárias. Temos semestralmente missões de acompanhamento do Banco Mundial, onde se faz um scan profundo a todas as operações do FAS. Temos supervisão do Serviço Nacional de Contratação Pública, do Ministério das Finanças. E temos também supervisão e exigência da apresentação regular de informação ao IGAI. Nesta altura, uma das dificuldades do FAS está relacionada com as vias de acesso. Situação que faz com que esta instituição faça a entrega semestralmente das transferências monetárias e não mensal, como previsto. Mas nós temos situações de acesso muito difícil, em que levou-se a que fizéssemos acumulados de 6 meses. Por isso é que vemos muitas vezes a família agora dizer que recebemos 66. Portanto, essa é a primeira informação. A recepção é feita por agregado familiar. Portanto, a família recebe um cartão. Portanto, tem lá inscrito um beneficiário, mas é o titular, digamos assim, em nome da família. Portanto, de tal maneira que nós consideramos o agregado familiar. Portanto, e o valor não é diferente conforme o tamanho. Os deputados da 4ª Comissão também foram informados sobre o Programa Nacional de Estágios, que prevê aliar os conhecimentos acadêmicos adquiridos pelos estudantes nas instituições de ensino, aliada ao perfil de saída do estagiário. A fechar, a Organização da Mulher Angolana, que esteve hoje a trabalhar no município de Quissama, onde procedeu à abertura de uma fábrica de sabão artesanal. 22 mulheres foram capacitadas.
Com apenas 3 formas, as 22 mulheres no município da Kisama, em Luanda, chegam a produzir 50 barras de sabão diariamente. Apesar das dificuldades, elas mostram-se entusiasmadas por aprenderem a ler e a escrever, bem como a fabricar o produto. Foi fácil, né? É uma motivação que nós estamos aqui a fazer entre mulheres. E como a nossa líder já explicou, devemos nos motivar, devemos ser líderes, mostrar que nós somos mulheres. Foi fácil, foi muito bom. Estamos a aprender analfabetização. Eu estava chegando só no terceiro, tempo da guerra no banco, já não existia mais. Estou depois minha mãe morreu, me recuperaram, a senhora que eu via com ele já não me metia na escola, só me escravizava aí na lavra, até que chegou essa idade. Por causa do produto, praticamente eu estava na secção da soda. A soda nós precisamos mesmo, a parte da visão e a máscara mesmo que fortalece, aquelas máscaras mesmo fortes. É que precisamos do produto e precisamos muito material, que é para nós conseguirmos fazer apenas mais de 100 ou 100 e tal sabão. Para as formandas, o escoamento do sabão e a desistência das alunas é um dos problemas. O que nós sabemos que estudar é muito bom mesmo. Eu mesmo já não queria mais, mas a nossa chefe daqui da Kisama me contactou mais. Eu disse, tá bem, eu vou mesmo, mas o saco vazio não fica de pé. O saco... Quantas mulheres estudam aqui? 19. Há quanto tempo que funciona este projeto de alfabetização? Esse projeto aqui na vossa comunidade? Na nossa comunidade está desde o ano passado, mas desde 2008 já estivemos a lecionar aqui a alfabetização. Aqui, se for para levar para ir Luanda, para ir vender esse sabão, há de fazer transportes. Porque só o preço que eles vão pedir é tanta e aqui às vezes com os lucros vai tudo abaixo. Mulher associada no fabrico de sabão tem vontade. Então, para que nossa obra seja desenvolvida. A formação é iniciativa da Organização da Mulher Angolana e enquadra-se no âmbito do empoderamento e inclusão da mulher rural. Precisamos intensificar o nosso trabalho para o combate ao alcoolismo e à violência doméstica também. Nós nunca estamos satisfeitas porque o número de pessoas analfabetas, sobretudo mulheres, ainda é muito grande. É um resultado, fruto do trabalho que estamos a desenvolver, mas nós queremos muito mais. Queremos ter mais mulheres alfabetizadas, mais mulheres a assinarem, a poderem ler então aquilo que realmente tem à sua frente, que ainda o número é muito pequeno face àquilo que são as nossas ambições. O município da Kisama, localizado a 130 quilômetros da província de Luanda, conta com 5 comunas e um total de 34.611 habitantes. E termina aqui a edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal regressa amanhã à mesma hora. E antes de boa noite, feliz aniversário, Simeão Mondula. Obrigado. Estamos juntos. Boa noite.